Passaram o dia bem? Graças a Deus. Já abraçaram nossos pastores? Hoje é dia deles, né? Dia do pastor adventista, né? Então, se não abraçou no final do culto, você dá um abraço bem gostoso nele, né? E agradeça a Deus pela vida deles, né? Na vida dessa igreja, em nome de Jesus. O pastor Félix e o pastor Vitório, que está presente, e o pastor Zenil, vocês abraçam no sábado que vem. Amém? Vamos fazer a leitura na palavra de Deus? A nossa dirigente já leu, né? A leitura do culto. 1 Coríntios, capítulo 10. Versículo 31, 32 e 33. Ainda nós estamos trabalhando no mês de julho, né? Vivendo com equilíbrio. Então hoje a gente vai falar um pouquinho, dando continuidade a esse estudo que nós estamos tendo, vivendo com equilíbrio. E hoje nós iremos trabalhar o tema que diz, como o cristão deve usar a sua liberdade. Então vamos ler em nome de Jesus. Logo após a leitura a gente vai fazer oração para que Deus possa nos abençoar. Diz assim, na minha tradução, portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus, nem os não-judeus, nem a igreja de Deus. Façam como eu, procuro agradar todos em tudo o que faço, não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que eles possam ser salvos. Amém? Vamos orar a Deus para que Deus possa nos abençoar? Justo e eterno Deus, Pai que estás nos céus, nesse momento nós direcionamos a Ti a nossa oração, Senhor amado. Quero pedir uma bênção sobre a minha vida, Jesus, que eu possa ser um canal de bênção na vida da Tua igreja, na vida dos meus irmãos e na minha vida também, Senhor amado, que a Tua palavra ela serve para todos nós nesta noite, meu Pai. E eu te peço, Deus, que da mesma maneira o Teu Espírito Santo inspirou os homens a escrever a Tua palavra, que este mesmo Espírito nos inspire a entender a Tua palavra esta noite, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, fica conosco, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Pode sentar, irmãos. Fique à vontade, em nome de Jesus. Muito bom estar com vocês novamente, né? E dessa feita com a responsabilidade da palavra de Deus. Prometo que vou ser rápido, né? Porque nós trabalhamos amanhã, segunda-feira, né? Amanhã a gente vai para a lida, né? Então a gente vai procurar ser rápido aí. Mas nós estamos trabalhando o tema, como eu já disse, vivendo em equilíbrio, né? Irmãos, não tem jeito, irmãos. Nós somos tirados das trevas para a maravilhosa luz. E quando nós saímos das trevas para a maravilhosa luz, nós temos que ser diferente. Não tem como, irmãos, nós saímos das trevas e virmos para a luz e continuarmos do jeito que nós estamos. Por isso que nós estamos batendo na tecla nesse mês de julho, né? Vivendo com equilíbrio. O crente ele tem que ser equilibrado, o ser humano ele tem que ser equilibrado em todas as áreas das nossas vidas. Né? Por menor que seja, por menor função que seja na minha vida, ou seja, eu tenho que ter um equilíbrio. Né? E a gente vem estudando que eu consigo esse equilíbrio através de Cristo Jesus. A melhor maneira de eu conseguir esse equilíbrio é através de Cristo Jesus, né? E nós como cristãos, nós temos uma liberdade. Deus nos deu essa liberdade, né? Ou seja, nós somos criados por Deus e quando Deus nos criou, Ele nos deu o livre-arbítrio. Ou seja, eu e você, a gente tem, né, nós podemos decidir o que nós queremos na nossa vida. Ou seja, Deus ele não nos criou mecanicamente, ou seja, como robôs, né? Ou seja, Ele nos deu inteligência, Ele nos deu a possibilidade de nós decidirmos o que é bom e o que é ruim. Por onde eu quero andar ou não devo andar. Ou seja, Ele nos deu essa possibilidade, né? Ou seja, o ser humano foi criado com limites, né? Ou seja, Deus nos criou com limite. Por que Deus nos criou com limite? Porque nós somos ilimitados. Os seres humanos, nós somos ilimitados. Nós não somos como Deus. Né? Muitas das vezes os homens querem ser como Deus, né? Tomam algumas atitudes, né? faz algumas coisas, né? Achando que é Deus, mas não, nós somos limitados. Por isso que Deus, a nos criar, Ele nos colocou alguns limites. Limites esses que nós aprendemos através da palavra de Deus. Ou seja, nós aprendemos desde pequeno, através das nossas mães, dos nossos pais, eles nos ensinam limites, né? Os nossos filhos, desde pequenininho, a gente começa a dar limite para eles, né? Olha, você vá até aqui, pode chegar até aqui, não pode. Na adolescência a mesma coisa, né? Ou seja, nós colocamos limite nas nossas vidas. E Deus é a mesma coisa, ou seja, Ele definiu alguns parâmetros para nós seguirmos. Né? E a gente pode ver isso, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Um dos primeiros limites que Deus colocou para nós, como seres humanos. Está em Gênesis 2, capítulo 15 e 17. Ali começou-se o primeiro limite que Deus estabeleceu para o ser humano. Encontraram aí? Diz assim, lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 15.
O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, olha a primeira ordem, o primeiro parâmetro que Deus deu ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse foi o primeiro parâmetro que Deus deu para o homem. Ou seja, quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, no paraíso, ali iniciou-se o primeiro parâmetro para nós termos uma vida equilibrada. Para o ser humano ter uma vida equilibrada. Ele disse, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, todos os frutos do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Hoje o que Deus espera do homem, simplesmente que ele volte para o seu limite. Ou seja, qual é o seu limite? Que ele volte para o jardim. Ou seja, o que nós estamos lutando? Para voltar para esse jardim quando Cristo voltar. Para a vida eterna. E através desses limites que a palavra de Deus ela nos estabelece, nós só conseguiremos voltar para esse jardim, para este paraíso, para o plano inicial de Deus, através dos limites e parâmetros que Deus nos estabelece. Né? Vemos no mundo, irmãos, que a frenesi por liberdade leva o homem a ultrapassar os limites estabelecidos por Deus. Foi o que eu disse no início. Ou seja, muitas das vezes o homem quer ser igual a Deus. Ele não tem limite. Nós chegamos a dizer que às vezes os homens fazem umas coisas que até Deus duvida. Você já ouviu essa frase? Né? Você fica impressionado, né, como o ser humano é capaz de fazer aquilo. Seja na criminalidade, seja na questão, em âmbitos, né, em vários aspectos, né, que o homem ele acaba ultrapassando os limites, né? Ou seja, ele perde o bom senso, né? Mas esse não é um problema apenas dos tempos atuais, né? Ou seja, isso já vem desde o Jardim do Éden, como nós acabamos de ler. Ou seja, obedecer às ordens de Deus sempre foi um problema para o ser humano. O ser humano ele sempre teve essa dificuldade de seguir as ordens de Deus, de cumprir as ordens de Deus. E isso não é mérito nosso agora. Isso começou lá no Jardim do Éden. Né, e a gente leva isso, né, a gente leva esta culpa, este pecado até hoje. Né, nós temos dificuldades, né, de seguir realmente na íntegra. Né, só através da misericórdia de Deus que nós conseguimos seguir os conselhos e os parâmetros de Deus. Embora o Senhor tenha concedido liberdade ao homem, também estabeleceu limites. Ou seja, ele poderia comer fruto de qualquer árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, como nós já lemos. Mas o homem, como sempre, escolheu ultrapassar os limites de Deus. Deus tinha dado uma ordem para ele. E ele acabou ultrapassando esse limite. E ainda hoje, prefere fazer a sua própria vontade por natureza. Pensa que pode fazer qualquer coisa como se fosse um Deus. Vai estabelecendo suas próprias leis de acordo com seus desejos. E é assim que a gente age hoje. Né? A gente tira nossas próprias conclusões. Muitas das vezes a gente faz as coisas pelos nossos próprios desejos. Né? Ou seja, sabe aquela vontadezinha que de vez em quando vem na gente? Não acontece com você? Acontece comigo isso daí. Acontece com todo ser humano, irmão. Às vezes vem umas vontadezinhas estranhas na gente, não vem? A gente tem que repreender em nome de Jesus, né? Sai para lá, Satanás, pensamento maligno, né? Isso, eu sou escolhido de Deus, a gente tem que repreender. Mas nós somos ser humano, porque o pecado está inerente na gente. Né? E foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Ou seja, estabelecer esses limites, né, nos nossos desejos carnais. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Deus tudo pode, mas existem coisas que Ele não permite. Ou seja, por causa da sua palavra, Ele não pode abençoar a pessoa em atos que não aprova. Ou seja, Ele não pode nos abençoar a gente estando no caminho tortuoso. Ele não consegue, irmãos, Ele tem prazer em nos abençoar, mas se a gente não estiver de acordo com a vontade dEle, Ele não nos abençoa. Porque senão Ele estaria indo contra a palavra dEle. Então, para que possamos ser abençoados, a gente tem que andar nos parâmetros de Jesus. Deus tudo pode. Ele não pode levar qualquer pessoa para o céu, se não for através de Jesus Cristo. Como eu disse no início, a gente só consegue ter equilíbrio através de Jesus Cristo. Ou seja, aí nós só vamos para o céu através de Jesus. Em João 14, 5 e 6, é um texto bem conhecido, né? Todos nós conhecendo. No versículo 5, Jesus estava batendo um papo com os discípulos, né? E os discípulos estavam confusos, né? Jesus, mas eu não sei para onde tu vai.
Eu não sei como fazer para ir também, os discípulos questionavam Jesus. Aí no versículo 6 ele responde, diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, a gente só consegue ter equilíbrio, a gente só consegue chegar aos céus, a gente só consegue ter sucesso em nossa vida, a gente só consegue ter uma família abençoada, um lar abençoado, um trabalho abençoado, através de Jesus, irmãos. E ele diz muito claro em seu texto aqui em João 6, João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quer ir ao Pai só através de mim. E quando a gente entende isso, que nós só conseguimos ter uma vida equilibrada através de Jesus, fica muito mais fácil, irmãos. Fica mais fácil para nós. Às vezes a gente quebra a cara, né? A gente faz umas coisas erradas, faz umas coisas meio atravessadas, né? Porque a gente esquece que Deus deixou Jesus para ser nosso advogado e para ser nosso orientador aqui na terra, o Espírito Santo também. E a gente esquece de pedir por isso. E quando a gente começa a entender isso, que só através de Jesus que a gente vai conseguir ter uma vida equilibrada, uma vida íntegra perante Deus, aí eu começo a entender que só através de Jesus que eu vou chegar aos céus. E Deus tem que velar pela sua palavra, Ele é soberano, e o ser humano não pode fazer tudo, pois tem limites estabelecidos pelo Criador. Embora como cristãos sejamos vistos como se navegássemos na contramão do mundo, não devemos nunca ultrapassar qualquer limite imposto pelo Senhor. Ou seja, nós levamos o chavão, né? O chargão que nós andamos na contramão do mundo, né? Só que não por eu andar na contramão do mundo que eu vou sair fazendo tudo o que eu quero. Ou seja, eu tenho que ter um equilíbrio na minha vida. Ou seja, eu tenho que ter um equilíbrio, como nós aprendemos ontem pelo pastor, uma bela palavra, na nossa vestimenta. Né? Na quarta-feira passada a gente aprendeu no falar. Ou seja, eu tenho que ter equilíbrio em tudo. Em todas as áreas da minha vida eu tenho que ter esse equilíbrio. Né? A Bíblia nos mostra exemplos de alguns homens que romperam os limites. Ou seja, alguns homens que nós vemos na palavra de Deus, que eles ultrapassaram limites. E um desses homens a gente pode citar, ele chegou a consultar, né, a uma médium, né, por ultrapassar todos os seus limites. Ou seja, ele ficou tão descrente de tudo, né, tão assim, desnorteado de tudo, né, ou seja, pela situação com Davi, ele já não cria mais em Deus. Ou seja, ele procurou uma médium, né, para soluções dos seus problemas. Olha a situação que o ser humano chega. Isso não é diferente hoje, irmãos. Não é diferente hoje. As pessoas ficam atrás de autoajuda, né? Livros de autoajuda, né? Palestras, psicólogo, não sei o quê, né? Não que a gente não precise disso, né? Não, Deus deixou os médicos para nós termos utilidades também. Mas a gente tem que ter o primeiro fundamento na palavra de Deus, irmãos. O nosso primeiro ensinamento é na palavra de Deus. Ou seja, a nossa primeira busca de socorro é através do Espírito Santo. É através da palavra dele que nos orienta o caminho que a gente deve seguir. Ou seja, quer ter uma família abençoada, quer ter um trabalho abençoado, uma igreja abençoada, peça ao Espírito Santo. Não existe professor melhor do que a palavra de Deus, o Espírito Santo. Jesus ao subir aos céus, ele disse, olha, eu estou subindo, mas eu vou deixar um consolador com vocês. Eu vou deixar um conselheiro com vocês. Ou seja, eu vou deixar alguém que vai estar ajudando vocês nas suas dificuldades. E por que a gente não usufrui disso, né? A gente tem que usufruir, igreja, disso em nome de Jesus. Ou seja, está tão perto da gente, né? A gente fica batendo a cabeça, né, pastor? Muitas vezes a gente está num problema, né, e está tão perto da gente a palavra de Deus, o Espírito Santo está tão perto da gente, e a gente fica mudo, não clama, não ora, não fala, não suplica, e Jesus está só esperando a gente abrir a nossa boca. Ele está só esperando a gente clamar por misericórdia, e Ele com seus braços abertos, Ele vai estar abençoando a mim, a você, a tua família, o teu lar, em nome de Jesus. Amém? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Até hoje, nós pagamos por essa desobediência de Adão, como nós falamos no início, né? Ou seja, Deus nos criou com liberdade de escolhermos o caminho que queremos seguir. Segundo o dicionário, livre-arbítrio significa possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isentar de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Só que ele, desde o princípio, ele nos deu uma dica. Isso está lá em Deuteronômio 30, 19 e 20. Abre a sua Bíblia em nome de Jesus. Ele nos dá uma dica lá, porque ele sempre quer o nosso bem. Deuteronômio 30, 19 e 20. Ele diz assim, hoje invoco aos céus e à terra como testemunha contra vocês, que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Só que Deus, Ele é um Deus tão bom,
tão misericordioso que ele nos dá uma dica. Nesse mesmo versículo, ó, mas eu sugiro a vocês que escolham a vida, para que você viva bem, você, sua família e seus filhos. Ou seja, ele propôs o caminho da maldição e da bênção, só que ele nos dá a dica, ou seja, escolha a bênção, né, para que você viva bem, você e sua família. Então isso é ter uma vida equilibrada, é escolher sempre o bem para nossas vidas. Ou seja, porque Deus dá a impressão que muitos estudiosos, parece que Deus ele trata a gente como robozinhos, né? Mas na verdade não. Deus ele coloca limites em nossas vidas para que a gente seja equilibrado, porque Ele sabe, né, o que é melhor para nós. Porque se Ele deixasse a gente a bel prazer, imagina como é que estaria esse mundo, irmãos. Esse mundo já com tantos cristãos, né, com Deus no controle, já está desse jeito. Você imagina, irmãos, se se Deus não tivesse deixado o Espírito Santo dele nessa terra. Você já parou para pensar nisso? Que calamidade que não seria? Então nós temos que agradecer a Deus porque o Espírito Santo ficou aqui. E o mundo está assim hoje, ainda está assim hoje, pela vontade de Deus, porque o Espírito Santo ainda sustenta esse mundo. Deus sustenta esse mundo, senão estaria muito pior. Então nós temos que fazer proveito disso, ou seja, aproveitar essas bênçãos que Deus tem deixado para nós. Vamos lá, em 1 Coríntios, Paulo também ele nos dá algumas dicas, né, de como nós podemos agir com a nossa liberdade que Deus nos deu. Paulo diz em 1 Coríntios 8, 9, diz assim, ó, mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira motivo de tropeço para os fracos. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque no nosso lado sempre vai ter aquela pessoa mais fraca. Sempre vai ter aquela pessoa que não tem a fé que você tem. Sempre vai ter aquela pessoa que não é fundamentado que nem você é. Ou seja, então as suas atitudes, né, vai fortalecer a fé daquela pessoa. As suas ações, o seu equilíbrio vai fortalecer aquela pessoa que está do seu lado. Porque se a gente for desnorteado, se a gente não for equilibrado, como é que você vai conquistar aquela pessoa para Jesus? Como é que você vai ganhar aquela pessoa para Jesus? Aquela pessoa vai olhar para você e vai dizer, eu não quero ser crente assim. Como é que eu vou ser crente dessa pessoa, com o exemplo dessa pessoa? Ou seja, então Paulo ele diz que a gente tem que tomar cuidado para que não seja tropeço para os fracos. Em Gálatas 5:13 ele diz também assim, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Ou seja, quer ser equilibrado? Sirva as pessoas com amor. Nós temos que servir os nossos próximos com amor. Ou seja, as pessoas que estão ao nosso lado, a gente tem que tratar com amor, com carinho, com singeleza de coração, com palavra branda, né? Em 1 Coríntios 10:31 que nós vemos, assim que vocês carcomás, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, tudo que nós fazemos tem que ser para a glorificação de Deus, irmãos. Ou seja qualquer coisa na nossa vida, Deus tem que ser glorificado ali. Seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na tua igreja, seja na tua família, tudo tem que ser para a honra e a glória de Deus. A gente não pode fazer nada pensando só na gente, para a nossa autoglorificação, né, autovangoriação, ou seja, é tudo para a glória de Deus. Ou seja, para que o nome de Deus seja exaltado e que as pessoas olhem em você, vejam Cristo em você. Que as pessoas olhem em você e vejam que ali há um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ou seja, as pessoas têm que olhar na gente e ver que nós somos diferentes, irmãos. Não tem jeito. Ser crente, irmão, ser cristão tem que ser diferente. A gente não pode sair, como eu falei no início, a gente não pode ter saído das trevas e vir para a luz e continuar do mesmo jeito que nós estamos. A nossa família tem que ver que a gente mudou. A nossa família tem que ver que nós somos filhos de Deus agora, somos escolhidos de Deus, somos santificados por Deus, estamos em busca da coroa celestial. Isso que a palavra de Deus nos ensina. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tem um texto também em Mateus 18, que diz assim, ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele que por meio de quem elas aconteçam. Ou seja, resumindo o que está dizendo aqui em Mateus 18. Ou seja, você tem uma grande responsabilidade naquilo que você faz. E eu tenho uma grande responsabilidade naquilo que eu faço. Porque dependendo daquilo que eu faço, eu posso matar a pessoa que está do meu lado. Ou seja, através das minhas ações, das minhas atitudes, daquilo que eu faço, daquilo que eu falo, eu posso fazer com que a pessoa que está do meu lado ela perca a salvação. É isso que está dizendo a palavra de Deus. Ou seja, então, às vezes a gente diz assim, eu não tenho que me preocupar com quem está do meu lado. Você tem que se preocupar sim, irmãos.
Nós somos responsáveis espiritualmente pela vida das pessoas que estão ao nosso lado, pelo irmão que está do seu lado, pela tua família. Ou seja, então por isso que nós temos que tomar muito cuidado no nosso proceder. Muito cuidado, muito equilíbrio, para que as pessoas que estão ao nosso lado também sejam abençoados. Ou seja, Deus quer abençoar a tua família, Deus quer abençoar a minha família. E é através de você. Você não entrou em vão nessa família. Deus te colocou nessa família porque Ele tem um plano na tua vida. Para que você seja um canal de bênção na tua vida, para que eu seja um canal de bênção na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos, na vida da igreja do Senhor. Ou seja, então a gente tem essa responsabilidade, então a gente tem que ter esse cuidado. Diz assim também, a liberdade cristã deixa de ser um direito a partir do momento em que passa a constituir um tropeço para os outros. Ou seja, a diaconisa ainda falou ontem na lição, né? O meu direito, né? Ou seja, ele é o meu limite, né, diaconisa? Ele finaliza quando inicia o do outro, não é isso? O meu direito, isso. A minha liberdade termina onde começa o direito do outro, ou seja, eu tenho que respeitar as pessoas que estão ao meu lado. E hoje a gente vive num mundo que ninguém respeita mais ninguém. As pessoas não respeitam mais as pessoas, né? Antigamente tinha uns respeito com os idosos, né? Com as pessoas mais de idade, né? Hoje os jovens já não respeitam mais. E nós, como cristãos, a gente tem que ter esse equilíbrio. Respeitar os nossos pastores, os nossos consagrados, né? Eu lembro que quando eu era pequeno em casa, quando o pastor chegava em casa, irmãos, nós ficávamos em pé em casa. Isso era tradição, né? Em questão de respeito, né? O pastor chegava em casa, meu Deus do céu, era um respeito tão grande com a vida do pastor, né? Nós ficávamos em pé, cumprimentávamos o pastor e nós íamos para o nosso quarto. Minha mãe e meu pai não precisavam falar nada, porque eram reconhecidos como homens de Deus, anjos de Deus. Né? E hoje esse respeito parece que não existe mais, né? Com os pais também é a mesma coisa, né? É meu velho, né? E aí velho, né? Perdeu esse respeito, não se pede mais bênção, né? Benção pai, benção mãe. Não é assim que acontece? A gente tem que começar a voltar a esses princípios antigos, né? Porque isso é bênção de Deus. Ou seja, quando o filho pede bênção para o pai, ele está pedindo que o pai o abençoe a sua saída, abençoe a sua entrada. Ou seja, então isso nós como cristãos, a gente precisa voltar a ter essas características que abençoam a nossa vida, eles fazem nos ter uma vida equilibrada. Onde não há respeito pelos direitos dos outros, o que é de fato é um abuso de liberdade. Quando eu não respeito as pessoas, estou usando essa liberdade como um abuso. Ou seja, eu estou perdendo o respeito com aquele que está ao meu lado. Não basta ser forte na fé, é preciso ter cuidado com os fracos, como eu já citei no início. Ou seja, eu preciso me preocupar com aquela pessoa que está ao meu lado. Ou seja, que a pessoa iniciante de fé. Tem uma historinha que conta, irmãos, que tinha um seminário, e esse seminário tinha bastante padres, né, e professores. E tinha um seminarista lá que foi estudar. Né, e eles tinham como costume lá, de toda manhã, eles fazerem, né, um treinamento, né, uma palavra, né, uma ministração. Né, e era deixado aberto. Quem quisesse fazer, faria. Né. E ele começou a reparar que aquelas pessoas, até aqueles mesmos professores, aqueles padres que estavam ali, eles não gostavam de fazer. Eles falavam, ensinavam, mas chegava na hora da ministração, eles não queriam fazer. Eles se abdicavam de fazer, né? Eles não tinham vontade de fazer. E aquele seminarista ele ficou olhando, ele começou a achar aquilo um absurdo. Poxa, eu estou estudando para ser um seminarista, e os meus líderes não querem fazer a ministração. Não querem estar de posse da palavra, ou quando fazem de má vontade. E aquilo, irmãos, o seminarista ele acabou desistindo do estudo dele. Porque ele percebeu que era somente teoria. Que os padres que ali estavam era somente teoria. Na hora da prática mesmo eles não faziam. E isso matou a fé daquele jovem. Ou seja, aquele desejo que ele tinha de ser pastor, de ser um padre, de ser um ministrante da palavra de Deus, de ser um pregador da palavra de Deus, aquilo morreu. Porque ele viu que aquilo era somente palavras. E o que a gente tira isso de lição, irmãos? O que a gente anda falando? O que a gente anda falando da nossa igreja? O que a gente anda falando do nosso Deus? Que testemunho a gente anda dando para as pessoas que estão ao nosso lado? Às vezes a pessoa está com tanta fé do nosso lado, com tanto desejo, mas eu só abro a boca para falar mal. Quando o pastor me dá uma função, quando alguém me dá uma função, eu não quero fazer. Quando alguém me dá a oportunidade de louvar, eu não quero louvar. Quando alguém me dá a vontade de pregar, eu não quero pregar. Ou seja, nós só ficamos na palavra. E aí foi o que aconteceu com aquele seminarista. Então serve de alerta para nós. Ou seja, faça com amor mesmo. Ou seja, vamos viver o que nós pregamos.
Vamos viver o que a palavra de Deus nos ensina, ou seja, vamos usar a nossa liberdade de falar a palavra de Deus para que as pessoas que estão ao nosso lado elas sejam edificadas. Ou seja, que as pessoas olhem na gente e vejam que a gente é diferente, que somos equilibrados através do Espírito Santo de Deus e que esse desejo que as pessoas nos veem fazendo, aguçem também esse desejo no coração das pessoas. Às vezes um simples gesto seu, às vezes um simples louvor teu, às vezes uma simples palavra tua, você ganha aquela pessoa para Cristo, irmãos. Às vezes um gesto seu, né, um pegar de mão, um abraço, né, um bom dia, você ganha aquela pessoa para Jesus, porque aquela pessoa vai olhar para você, poxa vida, aquele gesto daquela pessoa, ele é diferente. Aí o Espírito Santo vai tocar no coração dele e falar, ó, ele é um servo de Deus. Aí a gente começa a viver aquilo que a gente prega. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ações e atitudes, ou seja, nós precisamos ter essas atitudes aí. Não atitudes ali do seminarista, né, mas atitudes realmente de pregar aquilo, de fazer aquilo que a gente prega, né? O cristão equilibrado, irmãos, não tem jeito, a gente serve como exemplo. Não adianta, irmãos. Você vai estar sempre na vitrine. O cristão, o crente, irmãos, ele é sempre vitrine, não adianta. Por mais que você não queira, irmãos, tem sempre alguém olhando para você. Não adianta. Porque nós somos tirados da treva para ser luz, para brilhar. E aquele que brilha, ele incomoda. E ele incomoda quem? As trevas. Então você vai estar sempre na vitrine. Então nós temos que servir como exemplo. O cristão equilibrado, ele deve servir de exemplo para os mais fracos. Porque mesmo ainda ele não está suficientemente estruturado na fé. Foi o que nós acabamos de dizer. Ele depende de ensinamentos, ele depende da sua fala, da sua postura, dos seus conselhos para essa pessoa, para que a fé dele seja fundamentada. E dependendo da minha postura, eu posso levá-la a perder a respeito das coisas de Deus. Foi o exemplo lá do seminarista que nós acabamos de contar. E nós vemos na palavra de Deus, irmãos, que Paulo ele tinha essa preocupação. Com Timóteo, com Tito, ele estava sempre tendo essa preocupação. Olha, vocês deem exemplo, né? Façam como eu, sigam o meu exemplo. A gente pode ver isso em 2 Coríntios 11, 29 e 30. Ele diz assim, ó, Paulo dizendo para Timóteo e para Tito, né, os seus discípulos. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. Ou seja, é se colocar no lugar do outro. Ou seja, quando alguém cai em pecado, eu fico muito, muito triste, muito aflito. Isso é Paulo dizendo. Ou seja, então quando a gente percebe, quando a gente vê que alguém está fraco, a gente tem que ajudar essa pessoa. A gente tem que se colocar no lugar dessa pessoa. Quando essa pessoa peca, irmãos, a gente tem que ajudar, a gente tem que se sentir triste, ou seja, aflito, e fazer de tudo para que essas pessoas voltem para os pés de Jesus, irmãos. E muitas das vezes as pessoas caem, as pessoas pecam, elas são disciplinadas e a gente esquece das pessoas. Graças a Deus, irmãos, a nossa igreja está mudando essa metodologia. Você tem percebido isso? Antigamente, né, a igreja só pensava em disciplina, não era isso? E hoje não, hoje, graças a Deus, Deus tem colocado na mente dos nossos pastores, dos nossos dirigentes, que acima de tudo está Deus, está a misericórdia. Então essas pessoas que caem, irmãos, elas precisam de misericórdia, elas são dignas de misericórdia, e cabe a nós também olharmos com esse olhar fraternal para essas pessoas. Ou seja, a liberdade que Deus nos deu, ela nos leva a ter misericórdia dessas pessoas. E Paulo continua dizendo, se existe motivo para eu me gabar, então vou me gabar das coisas que mostram a minha fraqueza. E Paulo ainda insiste em dizer em 1 Coríntios 11, 1, siga meu exemplo como eu sou exemplo de Cristo. O nosso maior exemplo é Cristo, irmãos. E Paulo, nas suas cartas, ele estava sempre dizendo, siga meu exemplo, pois eu segui o exemplo de Cristo. Quer que seu filho siga o seu exemplo? Siga o exemplo de Cristo. Quer que a sua casa siga o teu exemplo? Siga o exemplo de Cristo. Quer que a tua igreja seja abençoada, siga teu exemplo, siga o exemplo de Cristo. Ou seja, ele é o nosso maior exemplo. Paulo sempre aconselhava seus discípulos. Tito 2, 7, 8, ele diz assim, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras, em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, olha só, ser brando na palavra, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados, por não terem nada de mal para dizer no vosso respeito. Ou seja, nós somos livres, só que a gente tem que policiar a nossa fala, para a gente não dar motivo para aqueles que estão nos ouvindo. Ou seja, para que a gente não possa dar motivo
para que as pessoas falem de nós, para que a gente possa perder o respeito por essas pessoas. Em Timóteo 4,16 diz assim: atente bem para a sua própria vida e para a sua doutrina. Ou seja, a gente tem que olhar para a nossa vida. A minha vida tem que ser um exemplo, perseverando nos seus deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que te ouvem. Ou seja, nós sendo o exemplo, nós sendo o equilíbrio, a gente vai nos salvarmos e vai salvar quem está ao nosso lado. Vai salvar para quem nós falamos. Vai salvar nossos filhos, a nossa família. Ou seja, então não tem jeito, irmãos. Nós temos que ser o exemplo. Não tem para onde correr, irmãos. Infelizmente não tem, pastor. A gente tem que dar o exemplo, não adianta. Não tem como, irmãos. Conclusão, irmãos, eu estou finalizando. Paulo ainda diz, né, nessa questão da liberdade, o cristão ele tem que saber diferenciar do lícito e do conveniente. Né? E em 1 Coríntios 6:12, eu peço que você abra a tua Bíblia em nome de Jesus, diz assim, 1 Coríntios 6:12, as coisas são lícitas, são legitimamente autorizadas, mas não necessariamente convenientes. O cristão precisa saber a distinção entre legitimidade e conveniência de suas ações. Isso a gente encontra em 1 Coríntios 6:12. Diz assim, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. O que ele quer dizer com isso? Existem N coisas que a gente pode fazer, mas nem tudo nos convém. Porque dependendo daquilo que eu faço, eu causo escândalo. E quando eu causo escândalo, nós aprendemos no início, eu estou me afastando de Deus. E estou fazendo com que as pessoas que estão ao meu lado se afastem de Deus também. Ou seja, nós temos essa liberdade, nós somos livres, né? Mas a gente tem que ter parâmetros. Ou seja, dependendo de onde eu estou, aonde eu ando frequentando, né? Que música eu ando escutando, ou seja, o que eu ando cantando, que tipo de festa eu tenho dado na minha casa, que tipo de festas eu tenho frequentado. Será que nos convém nós estarmos ali? É isso que Paulo está, nesse contexto aqui, Paulo estava falando para uma turma bastante complicada. Ali tinha prostituição, lascívia, brigas, né, fornicação, tinha de tudo nesse contexto aqui. Mas a gente pode tirar N lições daqui. Ou seja, tudo me é permitido, mas a gente tem que ter consciência. Será que é conveniente? Será que eu estou agradando o Espírito Santo de Deus? Nós aprendemos ontem através do pastor que nós somos templo do Espírito Santo. E se eu sou o templo do Espírito Santo, o que eu estou fazendo com o meu corpo? O que eu estou fazendo na minha vida? A gente tem que parar para pensar, irmãos. E muitas das vezes a gente tem que fazer essa autoanálise da nossa vida. Né? O que eu estou fazendo da minha vida? Fazer esse check-up que nós vemos ontem na palavra de Deus. Ou seja, para que eu possa ter uma vida equilibrada, de vez em quando eu tenho que parar, né, e pedir a Deus, pedir com o Espírito Santo de Deus, me mostre onde eu estou errando, para que eu possa consertar o meu altar. Às vezes o nosso vaso ele dá uma trincadinha, né? Aí começa a vazar azeite. E como é que a gente vai ser edificado? Como é que a gente vai ser abençoado se o azeite está vazando? E para que esse vaso seja consertado, a gente tem que descer a casa do oleiro, como diz Jeremias. A gente tem que descer as casas do oleiro, né? Ou seja, para que esse vaso seja consertado. E muitas das vezes a gente tem que fazer isso. Amém, irmãos? Graças a Deus. Você entendeu a palavra de Deus, irmãos? Para que possamos ter equilíbrio. Então nós temos essa liberdade, mas a gente tem que ser livre com prudência. Ou seja, eu tenho que perceber que tudo é para a honra e para a glória de Deus. Se eu estou fazendo algo que não está edificando, a gente tem que parar e pensar. Alguma coisa está errada. Se aonde eu estou chegando, eu não estou trazendo paz, alguma coisa está errada. O nosso exemplo não é Jesus? E aonde Jesus chegava, o que acontecia? Você pode ver, todos os ensinamentos de Jesus, quando Jesus chegava nas suas parábolas, o que ele dizia? Paz seja convosco. E eu como cristão, você como cristão, aonde a gente chegar, irmãos, onde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, eu tenho que trazer a paz. Aonde quer que seja, irmão, seja na tua casa, seja na casa do teu parente, do teu amigo, ou seja, você tem que trazer a paz. Se o circo está pegando fogo ali, a gente tem que ser água. A gente tem que apagar o fogo através da palavra de Deus, através do aconselhamento, porque eu e você, nós somos luz. E nós somos feitos para brilhar, nós somos feitos para trazer a paz.
A gente não saímos das trevas para a luz para ficar apagado, não. Nós saímos das trevas para a luz para brilhar e dar o exemplo de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus para que Deus possa completar essa palavra na minha, na tua vida, né? Ou seja, que se nós estamos com alguma deficiência nisso que nós aprendemos, nessa liberdade, e que nós não estamos aprendendo, não estamos conseguindo usar, né, diretamente a nossa liberdade, que Deus possa, o Espírito Santo possa nos mostrar essa noite, né? Ou seja, para que a gente possa aprender a ter limites nas coisas, né? Ou seja, o mundo nos oferece tantas coisas, né? Mas que quando as coisas virem a nós, que nós possamos saber filtrar, né? Ou seja, só realmente pegar aquilo que a gente sabe que vai nos edificar, que vai nos aproximar de Deus. Amém, irmãos? Faz essa oração para nós, pastor, em nome de Jesus, para que possamos, o Espírito Santo possa nos abençoar essa noite, em nome de Jesus. Irmãos, maravilhosa a palavra do Senhor nosso Deus. Foi o que realmente eu ouvi, eu estava ouvindo o diácono pregar, e quão importante é essa palavra. Quão importante, porque o que nós estamos vendo lá fora, o que nós estamos vendo às vezes até dentro da igreja, são pessoas que não estão sabendo usar a liberdade que Deus está dando. Porque esse versículo em que Moisés fala para o seu povo, olha, os céus e a terra tomo hoje de testemunho, né, contra ti. Eu tenho te proposto o quê? A vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus é tão misericordioso, o Espírito Santo é tão cuidadoso, Ele tem uma pedagogia tão maravilhosa que nos beneficia, que diz o seguinte, olha, escolhe, pois, o quê? A vida. Oh, glória a Deus, né? Ele nos leva pela mão, irmão. Deus tem nos levado, tem segurado as nossas mãos, e nós temos assim, olha, segue Deus, deixa Deus te guiar, né? Usa a liberdade que o Espírito Santo está propondo, que nós temos, para quê? Para estar na presença de Deus. Porque quem é a vida, igreja? Jesus Cristo, Ele é a vida. Jesus Cristo é a verdade. Jesus é o verdadeiro caminho. Jesus é a vida. Então nós temos que seguir ao Senhor Jesus para termos para herdarmos do Senhor aquilo que Ele quer para cada um de nós. Vamos orar então? E nós vamos pedir para que Deus firme os nossos pés na liberdade que Ele quer, para que nós saibamos até onde nós podemos ir, para que nós saibamos o momento de recuar, o momento de rever os nossos conceitos e o momento de seguir o Senhor firmemente com a liberdade que Ele nos dá. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, oh Senhor, que palavra maravilhosa que Tu nos trouxesses nessa noite, Senhor. Oh Senhor, o Teu Espírito Santo, Pai, oh Deus, nos aconselhou de forma maravilhosa, Senhor. Sabendo, Senhor, que Tu nos ama, Tu quer o nosso bem, Senhor. Tu quer que nós sejamos, Senhor, abençoados, Senhor. Tu quer que nós evitemos o mal, o erro, aquilo que nos leva à perdição, Senhor. Aquilo que nos leva ao pecado, Senhor. Oh, Senhor, dá-nos a sabedoria, Senhor. Oh, meu Deus, dá-nos o Teu Espírito Santo, Senhor, para que nós possamos viver sabiamente neste mundo, Senhor. Grande Deus, nós Te agradecemos, Senhor, porque Tu tens sido o nosso ajudador, Pai. Muitas vezes nós queremos, Pai, nos desviar, nós queremos, Pai, ir por caminhos tortuosos, caminhos que não foram, Senhor, abertos por Ti, Senhor. Mas, Senhor, Tu como bom pastor que Tu és, Tu como sumo pastor que Tu és, Tu tens, Senhor, chamado, Senhor, Tu tens nos dado os alertas necessários para que nós continuemos firmes até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor. Oh, meu Deus, olha por aqueles, Pai, olha por aqueles que estão inadvertidamente trilhando os caminhos errados, Pai. Olha por aqueles que estão parados no caminho, Senhor, e não estão conseguindo prosseguir, Pai. Senhor, tem de misericórdia, Senhor.
Tem de misericórdia do teu povo, Senhor. Tem de misericórdia da tua igreja, Senhor. Tem de misericórdia das famílias da tua igreja, Senhor. Para que nós, Senhor, avancemos, Pai. Avancemos com a bandeira, Senhor, do Cristo vivo, do Cristo que liberta, do Cristo que cura, Senhor. Oh, Senhor, do Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados, Pai. Oh, Senhor, mas não para que nós continuemos no pecado, mas que nós tenhamos uma vida em novidade, glória a Deus. Oh, Senhor, eu te agradeço, Senhor. Porque, Senhor, pela liberdade que Tu nos deste, Senhor, nós escolhemos estar aqui na Tua presença, Te honrando, Te glorificando, Senhor, ouvindo essa palavra preciosa, Senhor, Senhor, que realmente vai fazer a grande diferença nas nossas vidas, Pai. É um pão maravilhoso que Tu nos deste nessa noite, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que Teu Espírito Santo, Pai, ó grande Deus, trabalhe nas nossas mentes e nos nossos corações, Pai. Oh, Senhor, e que permita, Senhor, que nós, Senhor, peguemos essa palavra, Senhor, e a levemos para aqueles que não ouviram nessa noite, Senhor. Nós precisamos, Pai, ser usados por Ti para alertar, Senhor, alertar aqueles que estão, Senhor, à beira, Senhor, ó meu Deus, do caminho, Senhor, aqueles que estão, Senhor, ó meu Deus, sem ver o perigo à sua frente, Pai. Tende misericórdia de nós, Pai. Senhor, eu Te agradeço, Senhor, pela vida de cada irmão que aqui está, Senhor. Eu Te agradeço, Senhor, porque, Senhor, eu estou falando contigo e sei que Tu estás, Senhor, nos ouvindo, Senhor. Oh, Senhor, sei que Tu, Senhor, aceitaste esse culto que nós fizemos em honra e adoração ao Teu santo nome, Senhor. E como é que nós sabemos isso, Pai? Porque o Senhor falou conosco nessa noite, Senhor. Oh, glórias a Ti, Senhor. Pai amado, eu Te agradeço por tudo, Senhor. Meu Deus, porque nós sentimos a Tua presença, Senhor. Sentimos a Tua consolação, Senhor. Sabemos que Tu és bom e a Tua bondade dura para todo sempre, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu rebanho que aqui está, Senhor. Muito obrigado por tudo. Eu Te agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus. Glória a Deus.